Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, por favor, aí, pô, não custa nada, hein? Se inscrever também é outra coisa que sai de graça, tá no combo aí. Nós estamos com uma promoção hoje, você se inscreve, deixa o like e assiste o vídeo. Ó que legal, negocinho. Se inscreva no canal aí, né? Acione o sininho e tudo mais. E hoje eu recomendo série maravilhosa da Netflix, Merli, tá? O que é o Merli? Merli é um professor de filosofia. Vão ser 3 temporadas de 2015 a 2017, uma série que me encantou demais, assim. Você pega uma raiva do Merli também, que putz incrível, porque você começa a torcer por ele e vamos entender então. O Merli é um cara assim, meio descabeçado, vida louca, assim, professor de filosofia, é o típico. É muito legal você imaginar assim, que é o mesmo estereótipo brasileiro do cara de humanas vai ser na Espanha. Na verdade, até uma coisa interessante de você observar nessa série é que ela não é espanhola, ela é catalã. Um dos momentos lá, acho que na segunda temporada, você vai ter essa discussão, né, catalã, da independência da Catalunha e tal, que até gera um pouco um pouco não, muita celeuma lá, né, e pegou bem naquela época que no final da série, na última temporada, da terceira temporada, estavam aqueles movimentos antes da pandemia de discussão da independência da Catalunha e tudo mais. Então, e aí por que eu estou falando isso? Se você puder assistir essa série em idioma original, ela não vai ser hablada em espanhol, mas ela vai ser hablada em catalão. Então eles têm algumas gírias próprias deles, eles têm, tem o Renato lá do curso de línguas do céu, lá do Marlene Camargo, que eu recomendo as pessoas se inscreverem para fazer o curso lá, porque é excelente. O Renato é um cara que tem uma preocupação muito grande em estudar francês, inglês, é o cara que eu conheço que mais manja, assim. Se eu tiver alguma dúvida, eu sempre vou conversar com ele. E quando eu recomendei o Merli para ele, eu falei, presta atenção que ela é falada em catalão, então tem uma série de gírias diferentes, assim, né? É muito gostoso. Qual o problema da série Merli? Às vezes você fica com aquela sensação que você está assistindo Malhação em espanhol, tá? Porque a mesma dinâmica de uma escola, né? Ali é uma escola pública espanhola de jovens, então eles passam uma boa parte do dia, parte da manhã e uma parte fica de manhã e à tarde lá, né? Um semi-integral assim. E os alunos estão meio velhos para ser aluno do colégio, né? Para ser aluno do ensino médio. Então, às vezes, fica meio estranho. Você fica com aquela sensação assim de rebelde, de malhação, que os caras estão um pouco velhos para estar ali, assim. Mas ótimos atores, você compra a interpretação. O ator que faz o Merli é muito bom, assim. E aí, no meu caso, que eu sou professor, a Laís, né, que a gente foi assistindo, quem me indicou foi a Thaís Mota Diniz! Não Moniz! Ela me indicou a Rita, que é outra que eu vou fazer um vídeo aqui também. Assim, é muito legal e a gente se via nessas situações. E uma coisa que é muito interessante é você ver que problemas dos jovens que acontecem aqui no Brasil, os mesmos problemas que eu estou tendo do aluno não saber se organizar para os estudos, a questão do celular, a questão do bullying, a questão da sexualidade, né, vai atrapalhar ou vai se misturar demais com a prática pedagógica. E como isso interfere nas dinâmicas. E o Merli vai ser um cara que ele vai ser aquele professor que o aluno adora ter, que é o cara que rompe com os paradigmas da escola, só que ao mesmo tempo ele entende que ele tem que manter algumas coisas corretas. É aquele professor que deixa o diretor da escola maluco, o coordenador maluco, porque ele inventa umas revoluções lá. E ele faz, às vezes, algumas coisas que chegam a ser antiéticas, né?
na minha concepção. Ele instiga às vezes os alunos contra os professores, ele não... o que eu acho, por exemplo, no Merli, que vai acontecer depois da Ana Rita, é ele ser só o professor e aquele professor preocupado em ser meio professor estrela. E ele não tem essa noção da estrutura maior da escola, de uma direção, de uma coordenação, onde às vezes aquele problema aparente dele na sala de aula com o aluno parece muito grande, e sempre é, porém a escola tem estruturas muito maiores do que ela, e ela está inserida num sistema muito mais complexo, e você tem que fazer tudo isso girar de uma maneira coerente, no mínimo, e azeitada. Eu já fui diretor de escola, eu já fui coordenador pedagógico, supervisor de ensino em Mauá, assim, de creche para escola, trabalhei um pouquinho com o EJA. Então eu tive essa experiência de ver a escola além da sala de aula. E aí você começa a perceber o quanto é complexo lidar com tudo isso, o quanto é difícil você ver além daquela situação da sala de aula, que você tem que fazer o professor entender o que acontece. Mas é muito legal. E aí o Merli vem assim, ele vem num casamento, ele acabou de terminar um relacionamento, então ele começa a série tudo ferrado. Ele arruma esse emprego, assim, ele tá sem grana, ele vai morar com a mãe dele, que é uma ex-atriz, assim, famosa, né? E ele vai morar junto com o filho dele também, que mora, vai a avó, esse filho vai morar, ele mora com a avó, e o filho dele é homossexual, então ele começa a ter que lidar com essas questões, né? E ele não tinha um bom relacionamento com o filho dele. E na verdade esse problema dele com o filho dele vai perdurar durante a série. Até porque ele vai virar professor do filho dele, o filho dele vai começar a sentir ciúmes dos alunos acharem que ele é o máximo, assim, que ele é um cara muito descolado, e ele não tem essa visão porque ele o vê como um pai ausente. Então tem certos dramas acontecendo no intertexto que são muito legais. E as discussões, ele é um professor de filosofia, então cada episódio é um conceito filosófico em que vai surgir uma situação prática da vida para você olhar essa questão filosófica e você ter uma ideia de como entender melhor esse autor ou essa corrente filosófica que está sendo apresentada nesse capítulo. Tem uma grande influência do mundo de Sofia, né? O mundo de Sofia faz isso nos seus capítulos, até aconteceu um negócio muito louco lá, que eu vou falar no vídeo do livro de O Mundo de Sofia. Mas é muito legal, muito gostoso. São episódios emocionantes às vezes. Só essa coisa assim, né? É muito legal esse lance de você ver que o jovem espanhol, o jovem americano, o jovem francês, o jovem dinamarquês, ele está tendo os mesmos problemas que o jovem brasileiro. Em alguns menos dramáticos, né? No sentido de fome, mas você vai ver uma ausência dos pais, você vai ver uma necessidade de atenção. Então os grandes problemas dos adolescentes você vai ver que se repetem no mundo todo. Nós todos no mundo, nessa aldeia global, estamos enfrentando as mesmas situações. Mas é muito legal, vale a pena assistir, não tem como ter continuação com o Merli. E o Merli é fogo, cara, ele vai fazer tudo que você não deve fazer como professor. Se envolver com outras professoras, sair com mãe de aluno. Tem uma temporada que ele começa a namorar a mãe de um aluno que é muito problemático, putz, e aí dá um puta de um rolo assim, do aluno querer cobrar algumas coisas dele, cobrar da mãe, né? E ele assim... tá fazendo coisa errada, né? Não dá pra ele... Tem hora que o Merli, assim, ele não ajuda. Então você quer torcer pra ele, quer que ele seja um herói, mas muitas vezes ele acaba tendo o papel de anti-herói, assim. É uma série que terminou de uma maneira muito interessante, né? Você vê uma influência bem grande oitentista no modo como estava acontecendo ali, né? Em termos de roupa... mas é o que eu falei, tenta assistir no idioma original, em catalão,
que é muito bom, né? Tem uma temporada lá que vai ter um aluno que estuda em casa, que o cara tem uns problemáticos lá, assim. Eu achei que esse personagem ficou meio cansativo, assim. Mas depois ele se resolve de uma maneira interessante também e fica muito bom. Então eu recomendo Merli da Netflix. São 3 temporadas. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. Opa! A outra face da verdade. Que é muito legal nos episódios, quando você se vê diante das discussões filosóficas, você muitas vezes vai se deparar com o que é a verdade, o que é, por exemplo, frente a um determinado conceito a gente está fazendo isso certo, mas frente a outro conceito você está fazendo totalmente errado. Então uma coisa que é muito legal que o Merlin instiga nos alunos dele é essa dificuldade que a gente tem de chegar num consenso por a verdade ser muito variável de pessoa para pessoa e você ter dentro de uma mesma visão várias correntes diferentes de ver essa mesma visão. Então, que muitas vezes uma coisa que eu tomo como correto pode ser que para o outro não seja. Então essa vulnerabilidade às vezes que a filosofia dá na hora da gente analisar. E aí é uma coisa que eu odeio quando as pessoas fazem, é sofismar uma coisa que a outra pessoa disse. Então você pega um discurso dessa pessoa e torce no sentido de uma corrente para você usar aquilo que a pessoa disse contra ela mesma. Isso me injuria demais, assim, e as pessoas têm muito isso. Eu vejo aluno, pai de aluno, todo mundo aí, escola, e as pessoas em geral, com mania de querer dar uma de advogado. Então pega uma coisa que você falou, acha uma corrente muito louca lá para distorcer isso. Ah, não, mas você disse que isso, não sei o quê. Pô, presta atenção no que eu tô falando aí, né? Vou ter que gravar e botar no YouTube para poder entender? Calma, professor. Vai dar raiva. A outra face da verdade. A mentira é a verdade por detrás da máscara? E por que ela se esconde? Uma machuca mais que a outra. Mas e agora? Quem é quem? Pior não é mentir, é fazer de conta que acreditamos nela, mesmo conhecendo sua real face. É você fazer isso que eu falei para vocês agora. Torcer a verdade, criar uma mentira por detrás dela, sabendo que você está fazendo isso e querer apresentar como uma verdade, mesmo você sabendo que você não está sendo honesto em relação a tudo isso. Então, aproveitando a promoção do dia, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever, se você não for inscrito. Se você for inscrito, a gente só tem a oferecer o like ou o dislike. Se inscreve aí, diz o que você acha disso, diz se você concorda com essa minha opinião, se você discorda, se você vai pegar uma verdade e usá-la contra mim do que eu disse aqui, né? Isso pode acontecer, não quer dizer que só porque eu fiz esse vídeo as pessoas vão parar de fazer isso comigo, tá? Diz aí se você gostou, se puder passar para frente e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.